Olá, eu sou Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Aqui é um lugar um catalisador de ideias plurais com temas plurais, onde a gente trata vários assuntos que devem ser elevados a outras potências aqui na podosfera. Bom, eu vou me apresentar como eu sempre faço no início de todos os nossos episódios. Hoje eu estou um pouco diferente. Ainda sou eu, ainda continuo sendo uma mulher negra, de pele clara, sentada aqui à frente de uma mesa bastante característica de podcast com um microfone. A diferença de hoje é que eu estou com um fone bem diferente. Hoje eu estou sem óculos, estou ainda com as minhas tranças bem compridas, bem fininhas e loiras, com meu batom vermelho característico, usando uma roupa toda trabalhada no verde hoje. Antes da gente entrar no tema principal da nossa conversa, eu quero agradecer a parceria da Ben & Jerry's. Ben & Jerry's é uma marca super a favor do ativismo, uma marca que tem tudo a ver com o recorte de diversidade e equidade que a gente trabalha aqui no Pod Plurais. Assim, só tenho a agradecer, uma parceria de muito sucesso. Ben & Jerry's, muito obrigada, a gente estava precisando de um sabor desse, cheio de ativismo aqui no estúdio. Bom, gente, o que a gente vai tratar hoje, a gente já falou algumas vezes aqui no Pod, a gente sabe que a gente está num país majoritariamente negro, majoritariamente feminino, e é um país que ainda está bastante pautado numa estrutura racista. A gente fala muito sobre esse tema, a gente vê esse tema sendo muito discutido nas redes sociais, dentro de empresas, no movimento social, mas a gente ainda sente que essas discussões precisam de um impulso aí para se tornarem concretas, para se tornarem ações. E falando um pouco sobre esse conceito, sobre todo esse assunto, é que eu tenho o prazer, a honra de receber hoje a Super Benilda Brito, uma assumidade dentro desse assunto no nosso país. Estava um tempão aqui esperando para ela poder vir falar com a gente. Não poderia estar mais feliz em te receber, Benilda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes e falar quem é você dentro e fora do LinkedIn, porque a gente não é só uma coisa, né? A gente não é só um profissional. Muito obrigada, Camila. É um prazer imenso estar aqui no Pod Plurais. Acho de extrema importância iniciativas como essas. Parabéns. Eu sou Benilda Brito, sou uma mulher preta, de pele bem preta, retinta. Estou usando o cabelo hoje curto, bem enrolado, que eu coloquei uma fibra bem bacana para fazer um mega, para diferenciar aqui um pouco a aparência. Então, eu estou com uma fibra curta na altura dos ombros, encaracolada, estou com os óculos pretos, estou usando também um brinco em homenagem ao meu pai Xangô, eu sou uma mulher de candomblé, então eu estou com um brinco aqui de prata, um colar em homenagem à minha mãe Ansã, estou com um vestido africano estampado, bem puxado para o vermelho. Estou na casa do meu filho, em Belo Horizonte, passei por aqui. Atrás de mim tem uma estante amarela com muitos livros e eu estou aqui no escritório onde ele trabalha. Muito feliz de estar aqui. Para além do LinkedIn, das redes sociais, eu sou Benilda, eu sou uma mulher negra, lésbica, eu sou de Candomblé de Queto, filha de Ançã e de Xangô. Eu sou quilombola, de um quilombo aqui na Serra do Cipó, no Açude, o quilombo do Açude, aqui no interior de Minas Gerais. Então, é onde minha ancestralidade toda nasceu. Eu sou neta da Dona Benigna, sou filha da Dona Zaira, ambas já foram por mas tenho cumprido aqui muito fielmente esse legado que elas deixaram aqui para mim, para minhas irmãs, para minha família. Eu sou mãe do Adaê. Adaê é um nome africano, significa sol nascente. Mãe do Alaiê, que também é um nome africano, significa possuidor de vida. Sou mãe da Ayana Odara, que também é um nome africano, significa flor de formosura. São nomes de reis e rainhas africanos. E eu sou avó do Enan Miguel, que é um nome africano que significa enviado por Deus, Enan. São todos nomes de reis e de rainhas. O Adaê tem 35, o Alaê tem 30, a Ayana tem 25, o Enan tem 10. Então, eu estou aqui perpetuando essa família com muito amor e carinho. E há 40 anos, Camila, militante do movimento negro. Eu costumo dizer que é esse movimento que me deu régua e compasso, depois da ancestralidade, depois da espiritualidade, vovó e mamãe, quem me sustenta, né, é o movimento negro. Por isso, eu costumo afirmar que de todas as identidades que eu carrego, a que eu afirmo com muita seriedade e emoção é que eu ainda sou uma sobrevivente
dos racismos cotidiários que nós enfrentamos enquanto mulheres negras, principalmente aqui no Brasil. Sem dúvida. Gosto muito da sua fala. Eu todas as vezes, já te escutei algumas vezes, todas as vezes me chama muita atenção quando você traz dessa forma, o racismo é cotidiário. Eh, não é um evento pontual, não é só uma coincidência, né. Benida, eu quero trazer a sua fala, sempre quando eu faço a abertura de um programa aqui, hoje um programa com um formato diferente, que é uma entrevista. Geralmente a gente recebe 2 pessoas e faz quase um formato de bate-papo, mas hoje eu quero muito aproveitar esse momento para extrair um conhecimento, sabe. Eu gosto sempre de trazer na abertura uma pergunta que faz a gente caminhar uns 2, 3 passos antes de uma conversa mais profunda. Para quem está chegando agora, imagina a pessoa nunca esteve no Brasil antes, nunca leu um livro de construção social no nosso país. Como você diz para alguém que tem um completo desconhecimento o que é o racismo? Essa é uma pergunta extremamente importante e eu já quero dizer de antemão que eu poderia trazer vários conceitos, Uhum. mas evidentemente na raiz da questão, Camila, o racismo é violência. As pessoas precisam entender que racismo é violência. Quando você nega a humanidade de uma pessoa, e esse é o principal princípio do racismo, da violência do racismo, é não reconhecer no outro a humanidade. Então, quando você nega a pessoa humana, que tem sonhos, desejos, direitos, fantasias, você está negando a existência. E, para mim, essa é a origem principal do que é o racismo. É quando você faz todo um desenho político, social, baseado em uma história contada por uma vertente só, é isso que a gente chama de epistemicídio, é Uhum. quando você não traz outros conhecimentos de outros povos, outras culturas, congela com um olhar dominante para manter a desigualdade. O principal objetivo do racismo é a manutenção da desigualdade. É por isso que o Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo, mas também é o terceiro mais desigual do mundo. Você tem armadilhas históricas para manter uma raça em detrimento da outra. Então, as pessoas precisam entender, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de raça, não é classe social. Muita gente confunde isso. Pensa, Uhum. Benilda, mas se você for rica, você não sofre racismo. Sofremos, sim. Quem é Uhum. de classe média alta, os pouquíssimos negros que têm, conseguiram furar a bolha e estar nesse lugar, também vão sofrer racismo, porque o racismo diz respeito a uma raça. Eles construíram uma história em que nós, negros, andávamos em África, e às vezes eu fico até imaginando, qual que é o imaginário do dominador para poder manter essa desigualdade? Que nós andávamos na África pelados, comendo bananas, ignorantes, no meio do mato, e jogaram redes e capturaram a gente foi escravizado? Não, nós fomos um povo, fomos sequestrados. Nós estávamos em África, nós tínhamos a nossa cultura, a nossa religião, a nossa identidade, as nossas manifestações sociais, as nossas organizações políticas sociais. E a dominação chega e ela nega tudo isso. Mas a escravidão foi um plano tão bem arquitetado que eles sabiam exatamente em que regiões de África iam sequestrar negros que dominavam, por exemplo, técnicos de mineração e trouxeram para Minas Sim. Gerais, a um Uhum. lugar cheio de minas. Sabiam onde capturavam, sequestravam negros que dominavam pecuária, agricultura, engenharia. A África ela é berço de grandes inventos, de grandes patentes, que as pessoas não têm noção sobre isso. A filosofia, ela nasce com os povos quemetianos antes de Cristo. Então, Sim. as pessoas têm que entender que aquilo ali é um lugar de muito conhecimento. Uma das 8 maravilhas do mundo está no Egito, que são as pirâmides do Egito, cálculos matemáticos feitos profundamente, milimetricamente, absurdamente perfeitos. Então, essa imagem que diz da gente, é um povo ignorante, não tem qualificação, não tem capacidade, e na área empresarial a gente percebe isso muito, Camila, nos profissionais de recursos humanos. Quando o profissional de recursos humanos olha para um candidato de pele preta, já nega ali todas as possibilidades. Assim como o professor, quando olha para um aluno, uma criança da educação infantil negra, fala, não, não tem possibilidade. Assim como muitas vezes a violência institucional policial, quando olha um jovem negro, vai dizer, não, esse menino é ladrão. Então, assim, o que o racismo fez? Ele criou um pensamento, uma lógica desigual, por isso é violência. Eu nunca falo racismo no singular, eu sempre falo racismo no Racismo. plural,
porque Uhum. são racismos, seja o estrutural, o institucional, o individual, o escolar, o ambiental, o climático, o recreativo. Nossa, por isso que eu falo sobrevivência ainda aos racismos cotidianos, que a gente sofre racismo todo dia, todo dia. Seja por um olhar, por uma fala, uma negação, uma opção, todos os dias. Então, ele se estrutura e se mantém nessa sociedade assim, criando uma hierarquia, onde dá Uhum. privilégio para pessoas não negras e onde negam todos os direitos para pessoas negras. O que eu acho importante dizer como efeito desse racismo, Camila, é que quando várias violações recaem sobre o mesmo grupo que apresenta as mesmas características físicas, ou seja, somos nós negros que não temos acesso à saúde, à educação, a um salário digno, à moradia, a saneamento básico, todo mundo negro. Quando é o mesmo grupo com as mesmas características, é importante entender que isso não é coincidência, isso é um projeto. Um projeto de longo prazo, né? Benilda, eu quero aproveitar um gancho que você trouxe na sua fala, quando você mencionou os profissionais de recursos humanos. Eu queria trazer essa leitura para dentro do ambiente corporativo. A gente ouve muito, não é de hoje, ações afirmativas, a gente ouve muito treinamento, trabalhamos com isso, levamos essa construção, é uma desconstrução para chegar numa construção dentro dos ambientes corporativos e, de certa forma, fazer aquele trabalho que não posso negar, é um trabalho de formiguinha, de fazer cair essas crenças limitantes que foram imputadas na cabeça das pessoas ao longo de toda a sua criação. Como você vê esse movimento e como você entende que está sendo efetivo, que a gente vai de fato conseguir daqui a um tempo ver presidentes de empresa, pessoas pretas ali tomando a decisão com a caneta, com o talão de cheque na mão, fazendo a evolução sistemática também dentro das pessoas negras, dentro dos coletivos pretos? Camila, eu sou uma pessoa insistente, eu acredito muito na transformação, né? No meu orixá, que é Yansan, que representa minha mãe, é o vento. Então, o vento para nós é sinal de mudança. Eu sou filha de Yansan também, Yansan Conchum. Parei, coisa Aham. boa! E minha mãe tem a borboleta, que é a transformação, né? Como Uhum. símbolo também. Mas a força do búfalo quando precisa. Minha mãe de santo sempre fala assim, Benilda, vai, que minha mãe santa te abençoe, mas que você tenha a sutileza da borboleta e a força do búfalo quando preciso. Vou dizer para você, muito abertamente para vocês, as empresas não nos querem. A possibilidade de inclusão tem sido uma dificuldade muito grande, porque a gente até consegue fazer inclusão, mas sem equidade. E isso não tem efeito. Mas essa é a tecla que eu bato É isso. cotidianamente. É isso. Então, a A inclusão equidade a inclusão sem equidade não faz o menor não sentido. faz, não faz. E aí faça um movimento contrário, façam que essa porta rotatória das empresas gire cada vez mais rápido, porque não se cria um ambiente institucional inclusivo, com equidade, para garantir o enfrentamento às desigualdades. Então, hoje tem muita gente fazendo isso por ESG, pela questão de compliance, a Agenda 2030, os ODS, mas tem um modismo muito grande com relação a isso. Mas o impacto, efetivamente, a gente está longe de conseguir. Tem Uhum. empresas sérias, eu não quero colocar todo mundo no balaio, né? Como diz Uhum. aqui no interior de Minas, jogar a bacia com a água e a criança dentro. Não é isso. Tem algumas empresas que têm um efeito sério, mas ainda muito aquém do que nós precisamos para mexer na régua, para Uhum. efetivamente mudar esse índice de desigualdade. Então, Camila, eu ainda ouço muitas pessoas brancas nas oficinas, os letramentos raciais, as consultorias que eu dou nas empresas, dizendo, pessoas brancas que estão ocupando cargos estratégicos em corporações, instituições, empresas, e dizendo para mim, Benilda, eu tive uma educação infantil que não tinha pessoas negras, no ensino fundamental não tinha, no ensino médio não tinha, no doutorado não tinha, então agora eu chego na empresa, você quer que para mim seja natural trabalhar com uma pessoa negra? Não é. Então, é um depoimento importante, inclusive, quando a branquitude assume esse privilégio branco, reconhece essa desigualdade e vê como que isso impacta socialmente. Por que é que nós não estamos no doutorado com eles, não estamos na universidade, não fizemos ensino fundamental juntos? Quando a gente vai ver a estrutura da desigualdade histórica do Brasil. Agora, é um equívoco pensar que não é possível essa relação.
porque o Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. Nós só perdemos para a Nigéria, que está lá no continente africano. Então, além de você ter um grande número de pessoas negras no Brasil, nós somos 56% da população, todas as pesquisas já mostraram que apostar em mentes plurais, né, apostar na diversidade, ela é uma aposta inteligente, porque você ouve várias concepções, várias contribuições. Então, quando você pega, né, Benilda, eu sou uma mulher negra, eu sou lésbica, eu sou quilombola, eu sou de axé, várias avenidas. Várias interseccionalidades. São as interseccionalidades que formam o meu corpo, o meu pensamento, a minha interlocução, a minha forma de ver o mundo, de intervir. Então, isso tem mais a somar no ambiente corporativo, para criar outras concepções. Então, eu acho que a gente precisa entender. Eu penso que as instituições, as empresas, ainda vão precisar de muito letramento racial, mas também tem muita disposição para mudança. Isso não acontece. Até cria uma vaga afirmativa, mas quando a pessoa chega no ambiente, ela não tem um ambiente corporativo seguro, inclusive. Então, uma das coisas que a gente trabalha na MUCOA, na consultoria, que eu sou griot, não sou CEO, sou griot de uma consultoria, o que a gente faz lá é também o momento da chegança. Então, a gente faz um processo de uma vaga afirmativa, recrutamento e seleção, quando a companheira, o companheiro, né, passou nesse processo, o sujeito, o sujeite vai entrar na instituição, a gente faz até um momento que a gente chama de chegança, onde a gente chega na instituição junto com a pessoa, faz um encontro com todos os colaboradores, apresenta a história da pessoa, ela não chega sozinha. Não chega sozinha, isso é um acolhimento tão fundamental, especial, a gente é o efeito disso, né? Ela passou por um processo seletivo, ela tem qualificação para estar lá, então ela não chega sozinha. Então, o impacto da chegada tem provocado um outro sentimento de empoderamento nessas pessoas. Então, várias afirmativas, elas têm que ser cuidadosamente desenhadas, acompanhadas, porque ela pode ser um tiro no pé, uma exposição da pessoa, um adoecimento mental que tem provocado muito, uma sobrecarga de trabalho, uma cobrança absurda, a ponto das pessoas confundirem racismo com síndrome da impostora. Camila, você não deu conta, não, mas a gente deu a vaga, você não foi, porque não é isso. Racismo é negação. Você não tem equipe, você não tem orçamento, você não tem um espaço seguro para trabalhar, você sofre pressão o tempo inteiro, é testado o tempo todo. Como é que você tem uma produtividade? Você não tem acesso a índices de felicidades. Então, tem que ser muito questionado isso, sabe, Camila? A gente acho que ainda falta muito por vir. É possível? É, mas está muito mais lento do que já deveríamos ter avançado. Eu tenho essa impressão de que, eu costumo dizer que nós que trabalhamos com diversidade e inclusão, a gente dá 2 passos para frente, 3 para o lado, às vezes 1 para trás, mais 1 na diagonal ali, não é um caminho reto, porque os resultados demoram a chegar exatamente por todas essas circunstâncias que são estruturais, são institucionais, né? Exatamente. Falando nessa questão, a gente falou um pouco sobre a branquitude, né? Sobre o impacto da branquitude, a gente menciona isso toda. É muito difícil a gente falar sobre. Para mim, na verdade, é indissociável a gente falar sobre racismo estrutural, qualquer outro institucional, recreativo, sem falar sobre o impacto da branquitude. Para mim é nítido isso. A gente tem visto algumas pessoas brancas se colocando dentro dessa questão, ocupando esse lugar, porque cada um tem o seu lugar de fala, ainda que uma pessoa branca tenha o seu lugar de fala dentro desse tema. O que é, de fato, ser aliado e o que é ser só praticar a falácia? Porque isso é uma linha tão tênue, né? Às vezes a gente vê uma fala, mas a ação não acompanha. E aí a gente tem esse pequeno truque, não é? Como você vê essa movimentação atual? Então, Camila, falar do pacto primeiro, né? Eu gosto muito da definição da professora Cida Bento, que é uma amiga, irmã, querida, e quando ela escreve pacto, ela provoca muito e ela instiga muito a querer saber o que faz com que os brancos até hoje se vejam superiores aos negros e se mantenham nesse lugar. As pessoas brancas ainda acreditam que são superiores e querem se manter nesse lugar, e ali não pode ter incômodo, não pode ter nada disso. O que eu gosto muito de dizer é que a nossa briga, a nossa denúncia não é contra a pessoa branca, é contra um sistema que dá oportunidade para brancos que não dá para gente, que tira da gente e dá para brancos, que garante privilégios, status sociais, ascensão social, cidadania
para uma raça e não dá para outra. Então, Benilda, você tem amigos brancos? Você tem um punhado de amigos brancos, gente. Todo dia as pessoas me perguntam isso. Eu sou uma mulher lésbica, eu já namorei mulheres brancas. A nossa discussão não é a pessoa. A gente denuncia, É o sim, esse sistema. sistema, que garante o quê? Uma branquitude privilegiada. Claro que uma branca racista, eu não vou me aliar a ela. E isso fica muito evidente. Mas eu também conheço pessoas brancas que têm atitude antirracistas e que são comprometidas, porque não é só falar que é antirracista, é ser um comprometimento racial. Você vota em pessoas negras? Você lê literatura negra? Você considera uma queixa, uma denúncia de negros? Você dá oportunidade? Você escreve no seu Instagram, nas suas redes sociais, quando acontece uma situação de racismo? Você se posiciona contra o racismo? Então, eu acho que você tem várias formas de ter um posicionamento explícito para uma atitude antirracista mais efetiva. Então, a Cida Bento ela fala uma coisa assim: não se trata, Camila, de um branco combinar com o outro 4 horas de manhã e fazer um pacto. Não se trata do meu vizinho não gostar de mim, ter um pacto com o vizinho branco que ele gosta dele. Se trata que toda uma estrutura social é desenhada para isso, porque se tem uma inveja que eu tenho das pessoas brancas, tem mesmo, é a capacidade, a possibilidade de não sentir medo. Pessoas brancas não têm medo. A gente, Uhum. preta, a gente tem medo todos os dias. Eu criei um projeto em Salvador, no tempo eu estava fazendo mestrado, eu morei lá, criei uma ONG que continua funcionando super linda, o ODARA, Instituto da Mulher Negra. E lá eu criei um projeto chamado Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Nenhuma mãe dorme tranquila com o filho na rua, por causa da violência urbana, mas a mãe preta dorme menos. Ela dorme muito menos, porque ela sabe que aquele menino que está na rua de madrugada, preto, pode ser confundido, entre aspas, com um bandido, e aí leva 80 tiros. Ele Uhum. pode, então, assim, o que essas mães me falam no projeto, eu acompanho ainda. Benilda, a gente sempre ensinou nas periferias de Salvador, eu trabalhava no Nordeste Maralina, na Cidade Baixa do Uruguai, e no Cabula. Benilda, sempre ensinei meu filho, não corra. Se a polícia parar, não corra. Mostra a carteira de identidade, mostra a nota fiscal da bicicleta, mostra a sua carteira de trabalho, mas não corra. E quando os meninos vão meter a mão no bolso para mostrar o documento, eles levam tiro, são assassinados. Isso chama auto de resistência. Por quê? Porque achei que ia sacar uma arma. E hoje essas mães perguntam, será que se eu tivesse ensinado meu filho a correr, ele estaria vivo hoje? Eu desafio uma mãe branca de ser isso para mim, que ela pensa sobre isso. Ela não vai pensar, porque isso não é da realidade do cotidiano da vida delas. Uhum. Eu tenho Nem mães passa que pela cabeça. não passa. Leva os meninos, nós fazemos aula de flauta. Leva os meninos para aula de flauta e as mães carregam a flauta. Porque se acharem que é uma arma, vai atirar na mãe e não vai atirar no filho. Eu desafio uma mãe branca a falar isso. Eu sou uma mulher preta, Camila, que eu não passo na porta do banco quando o carro forte está lá. Eu tenho medo. Eu entro no supermercado com sacola, eu vou direto no segurança, porque eu não estou afim de estresse. Eu não tenho mais idade hoje para viver situações que antigamente eu ia para o grito. Não estou roubando, a sacola é minha. Então, a gente hoje evita passar por mais situações Escolher a batalha, né? é exatamente isso. Então, Escolher a batalha. são situações, assim, aparentemente simples. Eu morro de medo dos meus filhos não chegarem. São jovens negros, ninguém bebe, ninguém usa droga, mas são pessoas de pele preta, que dirigem, que estão na rua, que são jovens. Então, assim, esse medo é um medo que pessoas brancas não têm. Então, discutir branquitude é também perceber que privilégios aparentemente simples, mas que garante a sua felicidade, o seu acesso, a liberdade de circulação na cidade, é diferente para um público branco. Sim, E aí você pode ser uma branca pobre. Você continua tendo mais privilégio do que eu de qualquer jeito. Nossa, falando claro de que sim. raça. Uhum. Claro que sim. Benilda, quero trazer uma questão aqui. A gente já está chegando ao fim da década dos afrodescendentes. E é uma década que a gente teve um desgoverno, que a gente teve o genocídio da população negra. Racismo ambiental está matando a população negra mais do que nunca. A gente está sendo, assim, é uma sensação de quase um desespero, né? Não é inédita, mas exatamente na década dos afrodescendentes. A gente vai ter outra oportunidade dessas? Teremos outra década? Teremos mais tempo? O que significa essa década e o que a gente podia ter feito que a gente não fez? Que não é a gente, né? Não é, a gente já falou sobre isso aqui, é sistemático, é estrutural, mas o que podia essa década ter trazido de benefícios para a gente que a gente não viveu?
Camila, o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano. De todos os países do mundo, o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano. Uhum. O Brasil foi o penúltimo país a acabar com o tráfico de escravos. Ele acabou no papel em 1850, mas continuou traficando. O Uhum. Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Ele aboliu em 1888. Tem só 137 anos da falsa abolição da escravatura. Falsa por quê? Porque a gente costuma falar que o dia 14 de maio é o mais longo da história. A Lei Áurea é a lei menor da jurisprudência brasileira. Ela tem 2 linhas. Está extinta a escravidão no Brasil. Revolta as disposições contrárias. Ninguém falou o que fazer com esse povo preto aí. Põe no navio negreiro de novo, leva para a África. Não foi silêncio, nenhuma política pública, nenhuma política afirmativa, nenhum processo de inclusão, nada. Pelo contrário, o Brasil ele legitima a exclusão, ele proíbe de votar. 4 anos após a abolição. Todos os pobres e mendigos. Ora, quem são os pobres e mendigos 4 anos após? Então, o que a ONU fez? A ONU se reuniu para ver a situação dos afrodescendentes no mundo, assim como no Brasil, olhou no mundo inteiro. E descobriu em 2014, que a nossa situação era periclitante. A situação de todo o povo preto, espalhado, claro, com os efeitos diferentes em cada região, mas aqui no Brasil, gritante, tinha que fazer uma década de afrodescendente. O que eles queriam com isso? Garantir que medidas de ações afirmativas fossem criadas, aplicadas na saúde, na educação, no mercado de trabalho, para que a gente conseguisse nivelar a desigualdade. Isso é o que a gente chama de discriminação positiva. É você tratar de forma desigual os considerados desiguais para alcançar igualdade. Uhum. 10 anos depois, nós vamos para a Suíça agora, para o Encontro dos Afrodescendentes, em abril. Eu devo estar representando o Pacto Global da ONU também no Brasil, pelo Brasil. Nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos uma década de recomendações, de orientações, de provocações de políticas. Nós não conseguimos mexer em nada da desigualdade. Pelo contrário, nós estamos agora, Camila, nos próximos 10 anos, segundo a Oxfam, na pesquisa da Oxfam, divulgada na semana passada, nos próximos 10 anos, o mundo vai ter o seu primeiro trilionário. O mundo vai apresentar nos próximos 10 anos. Mas a previsão para acabar com a miséria, não é a pobreza, com a miséria, é de no mínimo 230 anos. Então, 10 anos para corrigir desigualdade é muito pouco, mas mais ainda com tudo isso que você falou que a gente viveu no Brasil, de desgoverno, de retrocesso nas políticas. Então, qual que é a ideia? Que a gente queria mais 10, mas nós vamos ficar de 10 em 10? De 10 em 10 até onde? Então, eu Pois acho é. que é urgente e necessário que a gente denuncie isso e que sejam cobradas políticas mais efetivas para poder mudar essa desigualdade. Nós ainda somos um povo em que eu tenho muito orgulho de ser mulher preta, porque nós sobrevivemos por nossa própria conta. As políticas são tímidas, são mínimas, mas a gente vai criando estratégias de sobrevivência entre nós. E isso é muito bonito, porque o nosso bem viver e a nossa política, elas são políticas baseadas na coletividade. O mundo só vai ser legal para a Benilda, se for legal para a Camila, se for legal para a Tereza, se for legal para o José, se for legal para todo mundo. Então, a gente faz políticas coletivas, as nossas formas de organização são diferentes. Eu acho que ainda falta muito, muito. 10 anos e é uma vergonha olhar o resultado brasileiro. Nós estamos terminando um documento de avaliação agora dessas políticas, o que caminhou, o que não caminhou, e eu não tenho nenhuma notícia boa para dar. Nós continuamos bem aquém dos mínimos níveis que foram estimados. Que tristeza, não? É. Bom, Benilda, eu ainda tenho 2 perguntas antes da gente encerrar, mas eu vou fazer uma pausa aqui para trazer um momento pedaçudo. Momento pedaçudo oferecido pela Ben Jerry's. Enquanto eu saboreio aqui esse sorvete maravilhoso, cheio de ativismo em cada pedacinho, É uma euforia em cada colherada que a gente dá nesse sorvete. Enquanto eu tenho esse prazer aqui no estúdio, eu vou pedir para você deixar aquele recado cheio de ativismo, cheio de potência, com aquela mensagem que, assim, falando do tema que nos trouxe aqui nessa mesa hoje, que as pessoas precisam ouvir. Sabe quando a gente fala, puxa, se eu tivesse um momento para eu falar, endereçar uma mensagem para todas as pessoas?
Pois é esse momento que a gente está pedindo para você aproveitar aqui com a gente. Eu falaria, Camila, quero falar para todo mundo tomar sorvete Benelderes, para todo mundo ter o direito de tomar sorvete. Em 2001, eu estive na África do Sul, na Conferência de Durban, representando a delegação do Brasil. E fiquei muito impressionada lá, porque a moeda é rand, e nosso centro de convenções era em frente a um shopping, África do Sul, onde aconteceu o apartheid, e tinha muitas crianças negras na rua pedindo uns centavos de rand. Quando a gente dava o dinheiro, elas corriam para comprar sorvete no shopping. E tomava sorvete com muita veracidade, porque no tempo do apartheid, criança negra não podia tomar sorvete. Minha amiga chegava de Cuba, eu nunca fui a Cuba, mas ela disse que em Cuba tem uma sorveteria que é sensacional, onde as pessoas vão para a fila, os intelectuais ficam na fila da sorveteria, com o sorvete é maravilhoso. E eu escrevi uma crônica chamada O Paladar do Sorvete Africano e O Paladar do Sorvete Cubano. E te vendo assim, tão deliciando esse sorvete, eu fico pensando, Camila, minha avó morreu, ela já tem 30 anos esse ano, que a minha avó foi por e ela era chamada de macaca. A minha mãe morreu também chamada de macaca. Eu sou chamada de macaca, meus 3 filhos são chamados de macaco, e o meu neto foi chamado na creche. Eu penso em sorvete, eu penso em criança negra. Que é a mensagem que eu quero dar? O que você está fazendo para que as crianças negras tomem sorvete? Todas elas. E que o seu neto não chame o meu neto de macaco. Qual tem sido a sua atitude para ter ativismo mesmo no seu comportamento? Porque, definitivamente, Camila, quem não se posiciona contra o racismo, se posiciona a favor dele. A favor. Não existe silêncio nessa violência. Então, a minha pergunta é o que você está fazendo? Você tem neto, não tem? Tem sobrinho, tem filho? O que você está fazendo? Qual tem sido as suas ações cotidianas para que o seu neto não chame o meu de macaco? E acho que isso é normal. E que todas as crianças negras possam se deliciar no sorvete. Acho que a mensagem é por aí. Obrigada, super mensagem, super mensagem. Acho que vai deixar muitas pessoas pensando, no mínimo. Obrigada por essa mensagem. Obrigada eu pela oportunidade. Benilda, como eu disse, eu tenho ainda 2 perguntas para te fazer. A primeira é o que falta para a gente aprender de uma vez por todas com a nossa própria história? A gente teve um boom muito forte do assunto, claro, não dentro da bolha que as pessoas, da bolha que a gente está incluída, de trabalhar com diversidade, inclusão, com a pauta racial, mas depois de George Floyd, esse tema explodiu pelo mundo, sendo que a gente tem aqui no Brasil George Floyd diariamente. Angela Davis, quando vem aqui, fala por que vocês não aprendem com Lélia Gonzalez, com outras referências dentro do Brasil, por que a gente sempre tem a necessidade de olhar para fora e se inspirar em outros países, geralmente nos Estados Unidos, sendo que aqui é onde é o cerne de toda a nossa estrutura, é aqui que a gente precisa olhar para impulsionar essas mudanças. A gente precisa reconhecer que racismo é violência. A gente precisa reconhecer que o Brasil é um país racista, assumidamente racista. Porque tirar o ar de George Floyd, isso aconteceu, lamentável, o negro americano, deu uma repercussão muito grande no Vidas Negras Importas, eu concordo demais, mas é isso que você está dizendo, o nosso ar é retirado todos os dias, das mais variadas formas. Então, não adianta a gente olhar para fora da nossa casa, se isso acontece todo dia no meu dia. Depois de George Floyd, essa atitude de pisar no pescoço do negro, fisicamente, visivelmente, ela tem sido repetida todas as vezes. Então, existe uma banalização muito grande diante da violência e do racismo. E é a certeza da impunidade que garante a atitude do agressor. Aqui no Brasil, o racismo é um crime inafiançável, imprescritível. Isso quer dizer que você pode viver 30 anos que ele não vai prescrever. Isso quer dizer que não adianta você pagar fiança para você cometer o racismo. Isso quer dizer que hoje o crime de injúria racial também já é caracterizado como racismo. E a gente não consegue punir uma pessoa racista. Existe uma banalização muito grande, até por operadores de direitos, falam, não, mas estava só brincando, então a gente precisa... A gente viu o que foi o movimento para tentar colocar uma mulher negra jurista no STF. No STF. E a gente não conseguiu. A gente viu como é que é tratado as pessoas negras, o imaginário dos brancos com as pessoas negras, como isso é banalizado. Até em governos que a gente tem uma perspectiva muito positiva, mas que também deixa muito a desejar, porque existe uma naturalização da inferioridade. Então, eu acho, Camila, que falta muito.
fazer. A gente precisa acreditar e assumir. Esse é um país racista. Todas as teorias científicas que eles utilizaram para dizer que nós negros temos capacidade intelectual menor foram jogadas por terra. Não existe nenhuma sustentação da ciência para legitimar o racismo. O racismo é uma construção social. Agora, o que eu acho que é importante também a gente dizer aqui, Camila, é que só existe racismo estrutural, só existe racismo institucional, recreativo, algoritmo, ambiental, climático, porque existe o racismo individual. O racismo é igual uma planta que você tem que ir alimentando, molhar, regar, preservar para ele crescer. Então, as suas atitudes aparentemente sutis, elas são muito eficazes para a manutenção do racismo. Aquele profissional que nega uma chance de promoção para uma mulher negra, aquele que não escuta um estagiário negro, um imigrante que não pode, quando a pessoa, então, é um travesti, uma transexual, uma pessoa com deficiência e é negro, um idoso, isso recai mais ainda sobre as negações. Então, assim, o que mantém esse é um comportamento individual, é que mantém a estrutura do racismo. Então, é preciso rever comportamentos, é preciso rever atitudes. Partindo do mijinho da sua casa, chamou de macaco, para tudo. O que é isso? Está com a sua família vendo televisão, você tem que ficar indignado, você tem que manifestar e trazer esse assunto para dentro de casa, não naturalizar, porque isso acontece muito. E, recentemente, Camila, um amigo foi para procurar os filhos numa escola, aí de São Paulo, classe média altíssima, ele é um cara branco, e ele chegou na escola procurando. Tem crianças negras na escola? E a diretora é muito animada. Não, fique tranquilo, aqui não tem crianças negras. Ele falou, não, então não quero meus filhos aqui. Meus filhos precisam conviver com crianças negras, então não quero nessa escola. E eu acho que são atitudes assim que a gente precisa desnaturalizar, que elas têm efeito dominó. Ainda tem empresa que discute meritocracia. Você vê as condições das escolas públicas, como é que os meninos estão desistindo hoje da escola, o baixo índice de participação de jovens negros no Enem, isso tudo tem um efeito dominó na nossa formação, que vai impactar nas nossas carreiras. Então, como diz o ministro Silvio de Almeida ontem, se você estuda muito, se o negro estuda pouco, é um problema. Mas se ele estuda muito, também se torna um problema. De todo jeito é um problema. Então, a gente precisa criar políticas eficazes de enfrentamento, de combate efetivo aos racismos no Brasil. Excelente, excelente. Por último, eu quero trazer uma situação que eu acompanhei nas redes sociais de um garoto preto de classe alta, e ele, assim como todos os outros garotos brancos dentro do colégio onde ele estudava, foi junto para um intercâmbio em outro país, viveu aquela experiência maravilhosa. Ele estava postando ali todas as fotos com seus amigos. E para ele, a questão racial não estava em pauta naquela viagem. Para ele era um garoto, adolescente, vivendo a experiência de ter um intercâmbio. Ponto, simplesmente isso. A pauta racial não estava envolvida. Até que ele postou as fotos e algumas pessoas começaram a fazer esses questionamentos. Puxa, como você se sente sendo o único preto dentro dessa turma? Como você se sente sendo um preto de privilégio num país assim? Trazendo todos os questionamentos que a gente faz com tanta frequência. E o que ele respondeu foi o que me chamou a atenção. Gente, um garoto, não tem nem 17 anos. O que ele respondeu foi: eu estou me sentindo assim como todos os meus outros amigos que estão aqui, vivendo essa experiência. Ponto. Que recado você dá para essas pessoas que atingem esses lugares, que chegam nesses lugares que são tão fechados, que precisariam de uma ação, como você mencionou agora há pouco, que você faz nas empresas, mas que não têm essa ação e que vão com a cara e a coragem, assumem esses lugares e ocupam esses lugares, ainda que não lhes foram dados? Tem um ditado africano que eu gosto demais, gosto de vários, de muitos, mas esse especial, que me fez pensar nele agora. Se você não sabe para onde é que você vai, você precisa saber de onde é que você veio. Então, honrar o nosso legado ancestral. Uma pessoa negra nunca vai ter sossego. Não vai. Quando a gente coloca o adjetivo negro a qualquer ser humano, quando você cola a cor a qualquer identidade, despenca qualquer possibilidade. Então, quando a gente fala criança negra, a gente já tira dali a infância.
de brincar, de errar, de cair, de machucar, de brigar com outro colega, porque a gente já tem um estigma do que é um comportamento permitido ao negro. Como um garoto negro viaja, como um garoto negro está curtindo, como ele tem 17 anos, né, ele está cheio de sonhos. Então, eu mando um recado primeiro para os racistas, sabe, Camila? Para de matar a gente. Para de nos matar todos os dias. São esse tipo de atitude que façam que E são vários tipos de morte, não é só a morte física, mas a morte do sonho, da fantasia, do desejo. Eu digo muito lá na MUCA, na empresa onde eu sou griot, quando o jovem negro tem uma ascensão financeira, uma promoção no trabalho, um cargo melhor, o dinheiro é circulado todo dentro de casa. Ele vai comprar a casa da mãe, o fogão da madrinha, a escola da sobrinha, o livro da irmã, porque a nossa economia é plural. A gente sonha com outras possibilidades. Uma empresa se posiciona contra o racismo, ela está se posicionando politicamente a favor dos direitos humanos, efetivação de garantia de vida, mudança de comportamento, impacto nas desigualdades. Então, eles não dão trégua. É o tempo inteiro te lembrando, é uma mulher negra. Você é uma mulher. Grada Quilombo, uma escritora, ela fala que quando pergunta para uma mulher o que você é, você diz, eu sou uma mulher. Quando pergunta para um homem o que você é, eu sou uma pessoa. E para uma mulher negra, eu sou uma mulher negra. E isso já tira de você a condição de ser só mulher. Você é só negra. Você é uma mulher negra atravessada por essas interseccionalidades. Então, meu primeiro recado, para de matar a gente. Para de matar a gente com todas as formas. Vocês afundam, mas a gente é semente. Então, a gente brota. Por quê? Porque aí é meu recado para as pessoas negras. É essa capacidade que a gente tem de resistência. Ela é doída, tem dia que eu choro, tem dia que não dá vontade de fazer nada. Mas, Camila, não fazer nada ou desistir não é uma escolha. Não é opção. Não é. Então, a gente continua nos coletivos, juntando um para o outro, reverenciando a ancestralidade e assumindo a nossa identidade negra, a nossa maior arma. Se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor estratégia de enfrentamento ao racismo é a afirmação da nossa identidade. Então, é resistir. Excelente, maravilhosa. Obrigada, Benilda. Agora sim, obrigada mesmo. Agora sim, caminhando assim já o nosso encerramento, a gente tem uma tradição, já virou tradição aqui no Pod, que é encerrar com o momento Luther King. Antes de eu pedir para você deixar aqui seus contatos, suas redes sociais para as pessoas poderem te acessar, te procurar, vou pedir para você dividir com a gente um sonho, um bem momento Luther King. Eu tenho um sonho. Eu acho que assim, o meu sonho, dentro desse tema que nos conecta hoje, é ver as minhas filhas vivendo equidade, vivendo oportunidade, possibilidade com pertencimento. E você? Eu tenho um sonho de eleger uma mulher negra presidente do Brasil. Maravilhoso. Aqui no parlamento, a gente tem uma bancada com, no mínimo, 56% de representantes negros. Eu acredito que a gente mexendo nisso aí, a gente vai poder mudar muito, porque esse nosso compromisso é com a história, sabe, Camila? Então, eu tenho esse sonho. Uma visão bem afrofuturista de ver pessoas negras felizes e sem medo. Sonho. Eu espero que o seu sonho se realize, porque pautado no seu sonho é que eu vou conseguir realizar o meu. Exatamente. Só numa estrutura como essa é que a gente vai poder ver equidade e possibilidade de oportunidade para todas as pessoas por igual, né? Para 56% das pessoas que são deixadas à margem da sociedade. Benilda, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer, valeu muito a pena eu esperar a sua agenda, porque é disputada essa agenda, gente, é disputada. Te agradeço imensamente, foi uma honra. E te convido para deixar aqui suas redes para as pessoas poderem te seguir e continuarem aprendendo com você. Então, gente, é isso aí. Eu tenho o meu Instagram, que eu estou sempre dando dicas de livros, falando algumas coisas. É Benilda Brito, então é simples de encontrar. Eu sou da MUCA Consultoria, eu vou deixar aqui o telefone e um QR Code que vocês vão acessar o site aqui da nossa instituição. Nós trabalhamos com uma pedagogia toda afrocentrada, autoria africana, metodologias bem participativas, com circularidade. Então, vai ser uma alegria poder estar junto com vocês. Parabéns aí
ao Mentes Plurais. Muito obrigada aí pelo Pod Plurais, por esse trabalho maravilhoso. E continua aí mexendo com as cabeças das pessoas, que é assim que a gente vai mudar essa desigualdade. Gratidão, Camila. Seguimos. Muito obrigada, querida. Bom, pessoal, temos um programa. Mais uma vez agradecendo a Ben & Jerry's, que encheu o estúdio de sabor. Nossa, eu estava me deliciando enquanto a Benilda estava falando. Nos vemos no próximo episódio, então. Obrigada.